A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que já é cristão, você que já é evangélico, independente da sua denominação. Quero agradecer também aos nossos queridos telespectadores que ainda não são evangélicos, talvez até pertençam a outra religião, mas acompanham a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar que se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas, eu quero lembrar, nós já estamos na nossa 4ª temporada. Temos a primeira sobre os eventos escatológicos, a segunda sobre o livro do Apocalipse, versículo por versículo, a terceira o livro de Daniel, versículo por versículo, e essa 4ª que já estamos estudando há mais de um ano sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Caso você deseja rever, assistir um desses programas, você vai lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Você procura lá no playlist que esses programas estão disponíveis. Agora, se você quer entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, uma pergunta, anote aí o WhatsApp do programa, que é o 994661010. Bem, como nós já dissemos, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, este tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Já estamos estudando há pouco mais de um ano, começamos lá no livro de Gênesis, estudamos as principais profecias do Antigo Testamento. Já estudamos algumas profecias nos Evangelhos, no livro dos Atos. Estudamos as profecias das epístolas paulinas e já estamos estudando as epístolas gerais. No programa anterior, nós explicamos uma profecia lá na epístola aos Hebreus. Lembra disso? Nós estudamos sobre o perigo da incredulidade. Os incrédulos não vão entrar no repouso de Deus. Hoje nós vamos estudar uma profecia que encontra-se na Epístola Universal de Tiago. Mas antes, nós vamos trazer aqui algumas informações introdutórias sobre essa carta ou essa Epístola Universal de Tiago. Esta epístola foi escrita por volta do ano 45 a 49 depois de Cristo e é possível que tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Isso nos faz lembrar que os livros do Novo Testamento não estão em ordem cronológica e sim estão organizados por grupos, né? Então, você lendo os livros do Novo Testamento, você vai perceber que primeiro vem os Evangelhos, depois o livro de Atos, que é um livro histórico, depois as epístolas paulinas, depois as epístolas gerais e, finalmente, o livro do Apocalipse. Então, eles não estão necessariamente de acordo com o ano em que foi escrito, estão organizados ou divididos por grupos de livros. Por isso, é possível que a Epístola Universal de Tiago tenha sido o primeiro livro a ser escrito, mas está lá no final da Bíblia, porque os livros do Novo Testamento estão organizados por grupos e não pelo ano ou data que foi escrito. O tema principal da Epístola de Tiago é a fé se manifesta pelas obras. E o autor dessa epístola é Tiago, detalhes. Não é Tiago que foi discípulo, não é Tiago que foi apóstolo, um dos 12, não. É Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão, não é? Irmão de Jesus por parte de Maria. E ele foi pastor da igreja de Jerusalém, um dos principais líderes da igreja no Novo Testamento. Essa epístola, ela possui ao menos 3 propósitos ou 3 objetivos. O primeiro, encorajar os cristãos que estavam enfrentando perseguições e provações. Inclusive, eu faço questão de dizer que esse foi um dos principais objetivos da maioria das epístolas. Os cristãos estavam enfrentando uma ferrenha perseguição, enfrentando provações, e os apóstolos escreveram com esse objetivo de encorajar os crentes, os cristãos perseguidos. O segundo era corrigir alguns erros doutrinários, principalmente sobre a doutrina da fé salvífica. E o terceiro objetivo era instruir os cristãos acerca da prática da fé e da prática das boas obras.
Tiago escreveu para os judeus que estavam dispersos, né, por conta da perseguição. Inclusive, quando nós lemos o capítulo 1, versículo 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, aqui ele está se referindo aos cristãos, os israelitas, os judeus que estavam dispersos. Logo, nós vamos perceber que após capítulo 8 do livro de Atos, né, você lembra disso? Após a morte de Estevão, muitos cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, e Tiago escreve essa carta para encorajar a igreja que estava sendo perseguida. É uma carta muito breve, é uma carta muito curta, são apenas 5 capítulos, mas é uma carta riquíssima, maravilhosa, fundamental, indispensável para aquele que deseja servir a Deus com fidelidade. No primeiro capítulo, Tiago vai falar acerca das provas e tentações, né, que todos nós estamos sujeitos. Enquanto estivermos no mundo, somos provados por Deus e tentados por Satanás. Você sabe disso, eu vou só dizer porque existem novos convertidos nos assistindo. A tentação vem do diabo, que é um desejo ou uma indução para nós pecarmos contra Deus, para nós desobedecermos a Deus, para nos afastar de Deus. Então a tentação não vem de Deus, ela vem por parte do diabo. Mas a provação, aí sim, a provação vem de Deus com o intuito de aperfeiçoar o nosso caráter, com o intuito de nos purificar, nos tornar mais santo, nos aproximar mais de Deus. Então veja que enquanto a tentação vem do diabo e o objetivo é nos afastar de Deus, a provação vem de Deus, tem por objetivo aperfeiçoar o nosso caráter e nos aproximar ainda mais de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o tema principal do capítulo 1, mas ainda no capítulo 1 ele vai falar sobre a prática da palavra de Deus, sobre a necessidade de nós não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. No capítulo 2, Tiago nos ensina a não fazermos acepção de pessoas. Que coisa interessante. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Pelo fato de alguém ser rico, né, ou se vestir bem, a gente não deve fazer acepção. Ainda no capítulo 2, ele diz que a fé sem as obras para nada se aproveita. No capítulo 3, sobre o tropeço na palavra, ele vai falar aqui sobre o cuidado que nós devemos ter com a língua, com as nossas palavras. Ainda no capítulo 3, fala sobre a sabedoria que vem do alto. Ele mostra aqui a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria divina. No capítulo 4, ele nos ensina a resistir às paixões e ainda sobre a falibilidade dos projetos humanos. No capítulo 5, ele condena os ricos opressores e traz também uma palavra de exortação à paciência. Ele fala acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Olha, se você não leu ainda esta carta, essa epístola, ou ainda que você tenha lido, eu quero lhe convidar para ler essa epístola maravilhosa, uma epístola muito prática que serviu para o crescimento, para a edificação espiritual do povo de Deus no passado, há quase 2 milênios, e hoje serve também para cada um de nós. Você sabe, nós já dissemos, mas eu quero repetir, que as epístolas não são livros proféticos, mas nós encontramos nas epístolas profecias. Então nós extraímos aí uma profecia que está registrada na Epístola Universal de Tiago para nós estudarmos hoje. Passe a tela, por gentileza, do tema que nós vamos estudar hoje. Isso, a vinda do Senhor está próxima, é o tema que nós vamos estudar hoje. Hoje vamos estudar apenas 2 versículos, que está no capítulo 5, versículos 7 e 8 da Epístola Universal de Tiago, e você aí vê, você já é capaz de identificar essas 2 imagens, né? À esquerda,
uma imagem meramente ilustrativa do apóstolo Tiago e à sua direita uma imagem meramente ilustrativa acerca do arrebatamento da igreja. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Pode abrir a tela, passe a tela por gentileza. Pode passar a tela. Capítulo 5, versículo 7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Tiago, como nós já dissemos, sabia muito bem que muitos cristãos, por conta da incredulidade dos judeus e também por conta da ação do Império Romano, porque você sabe disso, estudando a perseguição à igreja, nós vamos perceber isso. Primeiro, houve uma perseguição pela liderança judaica, por conta da incredulidade dos judeus. Quem eram eles? Os fariseus, os saduceus, os principais das sinagogas, que perseguiram Jesus e após a morte e ressurreição de Jesus, passaram a perseguir a igreja, os cristãos. Inclusive Saulo de Tarso era um deles, você lembra disso. Mas só que depois essa perseguição se intensifica. Nós vamos perceber que depois os próprios imperadores romanos, eles intentam exterminar o cristianismo. Eu já disse, mas eu faço questão de relembrar aqui, que essa perseguição, ela foi permitida por Deus. Deus poderia impedir a perseguição. Deus poderia fazer com que os cristãos tivessem plena liberdade de pregar o evangelho, mas Deus permitiu essa perseguição, porque à medida que os cristãos foram perseguidos, eles saíram de Jerusalém, eles começaram a alcançar as terras da Judéia, da Samaria e até os confins da terra. Que coisa interessante. Em Atos capítulo 1, versículo 8, que é aquele programa, eu vou chamar assim, programa missionário, vamos dizer assim, aquele cronograma missionário, aquele projeto para alcançar o mundo. Jesus disse, após a sua ressurreição, no momento da sua ascensão ao céu, que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Era esse o desejo de Jesus, que o evangelho alcançasse os confins da terra. Mas o que aconteceu? Os cristãos ficaram em Jerusalém. Em Atos capítulo 5, versículo 28, a liderança judaica disseram aos apóstolos: vós enchestes Jerusalém com essa doutrina. Mas faltava o quê? Judéia, faltava Samaria, faltava os confins da terra. E é interessante que, pelo fato de eles não obedecerem a Cristo, pelo fato de os judeus, os cristãos judeus não saírem de Jerusalém, veio a perseguição. Como eles não cumpriram Atos capítulo 1, versículo 8, veio Atos capítulo 8, versículo 1, onde o médico Lucas vai dizer que após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e eles foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, a perseguição fez com que a igreja saísse de Jerusalém, fosse para outras terras, o evangelho alcançasse outros povos, alcançasse outras nações. Então, eu posso dizer que os cristãos estavam saindo de Jerusalém dispersos por um propósito divino para que o evangelho se espalhasse, mas isso trazia dores, isso trazia sofrimentos, isso trazia dúvida ao coração dos cristãos. Por quê? Porque eles ficavam perguntando: por que é que Deus permitiu essa perseguição? Por que é que Deus permitiu o sofrimento? Você já imaginou, por exemplo, alguém ter que deixar sua pátria, sua família, sair para outras terras, deixar lá a sua terra, deixar o seu gado, deixar lá os seus bens e ir para outras terras? Não era fácil para os cristãos do primeiro século. Volta o texto mais uma vez. Aí por essa razão Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes, tenham paciência, perseverem até a vinda do Senhor. Em outras palavras, traz a tela por favor. Tiago estava dizendo: não desista de crer em Cristo, não desista da sua fé, não abandone a sua cruz, sejam
pacientes, sejam perseverantes, continuem servindo a Cristo, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às provações. E eu não tenho dúvida disso, que muitos telespectadores que estão nos assistindo estão também enfrentando lutas, provações, adversidades, perseguições, porque você sabe disso. O fato de ser cristão não nos isenta de lutas, de provas, de adversidades, de perseguições, de calúnias, de insultos, de pedradas, de espinhos do caminho. Nós temos que levar a nossa cruz a despeito de toda e qualquer adversidade ou provação. E o que é que o Espírito Santo está falando conosco nessa ocasião, nessa noite? Sejam pacientes, sejam perseverantes, não desista, não recue, não volte atrás, não desista de seguir a Cristo, seja paciente. Agora é interessante que Tiago vai dizer, até a vinda do Senhor. Volta o texto mais uma vez, abre o texto mais uma vez. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Que coisa maravilhosa. Traz a tela. Porque depois da vinda do Senhor, aí você nem precisa mais de paciência, né? Você vai desfrutar das benécias, dos benefícios, dos privilégios que estão reservados para os salvos no futuro. Então é preciso nós entendermos isso. Enquanto estivermos aqui, nós vamos enfrentar provas, lutas. Mas o apóstolo Paulo disse, né, na carta aos Romanos, que o sofrimento aqui da terra não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos ler esse texto? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, não é? Porque além desse texto que aparece aí na sua tela, nós sempre lemos outros textos. Romanos capítulo 8, versículo de número 18, Paulo diz isso, porque para mim tenho por certo, como quem diz assim, eu não tenho dúvida alguma, que as aflições deste presente século, né? Deste tempo presente, as lutas, as provas, as tribulações, as adversidades, ele diz, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a verdade. Quando nós estivermos no céu, quando nós formos levados para o reino da imortalidade, nós vamos dizer assim, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena as provações. Você lembra de Lucas 16, versículo 19 a 31? Você lembra daquele mendigo pobre que vivia cheio de chagas, que comia as migalhas de alimento lá da mesa do homem rico, que os cães vinham lamber-lhes as suas chagas? Mas o que aconteceu com ele? Quando ele morreu, glória a Deus, ele foi levado para o seio de Abraão. Ele estava num lugar de paz, de descanso, de alegria, de felicidade. E eu não tenho dúvida disso, que ele poderia dizer assim, valeu a pena todo o sofrimento, valeu a pena toda a provação, porque eu alcancei o bem maior da vida, que é a salvação da alma. E é por isso que Tiago exorta os crentes dizendo, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Não desista, não recue, não volte atrás, seja perseverante, tenha paciência até a vinda do Senhor. Volta o texto mais uma vez, aí ele diz, aí ele usa um exemplo de um agricultor. Ele usa o exemplo da lavoura, da agricultura, um exemplo muito comum para os judeus, para os hebreus, que eram agricultores. Traz a tela. Que trabalhava na lavoura, que trabalhava na agricultura. Que coisa maravilhosa. Aí Tiago vai usar o exemplo que eles conheciam. Aí veja o que ele diz. Abre a tela. Ele diz assim, eis que o lavrador, ou o agricultor, espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. Traz a tela. Então, ele ilustra aqui com o exemplo de um agricultor. E o que é que o agricultor faz, né? Prepara a terra, prepara o solo, lança a semente. Durante aquele período da plantação, do plantio, ele vai, muitas vezes, quando não há chuva, ele vai regar aquela plantação. Ele vai arrancar as ervas daninhas, ele vai colocar ali algum agrotóxico para expulsar as pragas,
os insetos que podem prejudicar o crescimento da lavoura, mas ele espera com paciência, não é? Um exemplo muito, muito próximo a nós aqui, a gente chega, por exemplo, nesse período, mês de maio, de junho, é o período da plantação do milho, você sabe disso, e o agricultor vai lá e lança a semente, e quando chega aí no mês de junho, a gente pode ver aquela fartura, aquela abundância, tanto milho, né? Eu estou dando um exemplo, eu poderia falar do feijão, eu poderia falar de tantos outros produtos da terra, mas quero usar um exemplo bem próximo a nós, bem conhecido. Então o agricultor, ele espera com paciência, ele não pode se desesperar, ele tem que esperar o tempo certo, ao tempo do plantio, ao tempo da semente germinar, ao tempo do crescimento da lavoura, ao tempo da frutificação, e ele ainda tem que esperar o tempo oportuno para fazer a colheita. Isso requer paciência. O agricultor não pode lançar a semente hoje querendo que amanhã já tenha florescido, já tenha frutificado para comer dentro de 2, 3 dias. Não, há um processo, há um período, há um tempo determinado para que aquela semente venha germinar, brotar, dar fruto, crescer a lavoura, para ele poder colher do fruto. Que coisa interessante! E Tiago vai falar aqui sobre 2 chuvas, ou 2 períodos, 2 épocas de chuvas, que era comum na Palestina. Volta o texto mais uma vez. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, ou seja, ele aguarda pacientemente o período do crescimento, da frutificação, para que ele possa colher. Aí ele diz, até que receba a chuva temporã e serôdia. Deixa eu explicar aqui o que vem a ser essa chuva temporã e serôdia, que não é uma linguagem usual nossa, não é? Mas na Palestina havia 2 períodos de chuva que eram muito importantes para a lavoura e para a agricultura. Inclusive, se você estiver aí com a sua Bíblia, eu quero lhe convidar para você ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, que é uma promessa de Deus. Deus prometeu mandar a chuva temporã e a chuva serôdia. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 11, versículos 13 e 14, diz assim, os benefícios da obediência. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra, a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto e o teu azeite. Veja que essa chuva é necessária, fundamental, indispensável. Para quê? Para que o hebreu, israelita, o agricultor, ele possa colher o cereal, o mosto, né, que é a uva, de onde extrai o vinho, e o seu azeite. Então, as primeiras chuvas, denominadas de temporã, ela ocorria entre os meses de outubro, novembro, né? E era após a semeadura. Depois que a semente era lançada na terra, aí vinha essa chuva temporã. Muito indispensável, elas serviam para que a semente germinasse. Glória a Deus. E o agricultor já sabia o período de lançar a semente, e quando ele lançava a semente, ele ficava esperando aquela chuva temporã, tão necessária para que a semente pudesse germinar. Depois que a semente germinava e começava a crescer a lavoura, aí vinha as últimas chuvas, né, conhecida aí como a chuva serôdia, também chamada de últimas chuvas. Elas ocorrem entre os meses de abril e maio, quando os campos já estavam amadurecendo, né? Quando os frutos já estavam aparecendo. Então ambas eram de suma importância para o processo da colheita. Que coisa maravilhosa! E Tiago, que é um pastor, um teólogo prático, ele exorta os cristãos, ele usa essa ilustração dessa chuva, da colheita, para exortar os cristãos a serem pacientes, a serem perseverantes, a esperar a vinda do Senhor. Eu tive o cuidado de ver esse texto em outras versões. Por exemplo, na NVI ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Na Nova Almeida Atualizada diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até a receber as primeiras e as últimas chuvas. O que era que Tiago estava nos dizendo? Sejam pacientes, tenham paciência em meio às tribulações, não se desespere. Isso me faz lembrar, eu estava lendo esse texto, meditando nesta palavra, e eu lembrei-me aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, que é uma carta muito doutrinária, mas os últimos capítulos dessa epístola aos Romanos são conselhos práticos. E no capítulo 12, versículo 12, Paulo traz aqui 3 conselhos para os cristãos, que está muito relacionado a essas palavras do apóstolo Tiago. Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. São 3 conselhos de Paulo. E eu diria que ao menos 2 deles está relacionado ao assunto que nós estamos estudando na epístola de Tiago. Primeiro, Paulo diz que nós devemos nos alegrar na esperança. Qual esperança? A esperança da salvação, a esperança do retorno de Cristo, a esperança da vida eterna, a esperança da nossa morada eterna com Deus no céu, na Nova Jerusalém. Então é essa esperança que deve alegrar o nosso coração. Mas ele diz que nós não devemos apenas nos alegrar na esperança, mas também ser paciente na tribulação. Então o apóstolo Paulo nos ensina a nos alegrar na esperança, mas sermos pacientes na tribulação, como disse o apóstolo Tiago. E qual é a lição que nós aprendemos aí? Nós devemos nos alegrar na esperança da salvação, da vida eterna, do gozo, da alegria que está para sobrevir sobre cada um de nós. Agora, enquanto não chega esse dia, nós vamos ser pacientes ou perseverantes em meio às provações. Esse é o desejo de Deus, é o desejo do Espírito Santo, que nós possamos ser pacientes nas tribulações, que elas são comuns na nossa vida. Também isso nos faz lembrar, esse conselho, essa recomendação de Tiago, esse conselho de Paulo, nos faz lembrar também um texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, inclusive, que muitas pessoas interpretam erroneamente esse texto. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu já ouvi alguém dizer que essas testemunhas são os nossos vizinhos, que essas testemunhas são as pessoas que trabalham conosco, que essas testemunhas são as pessoas que estudam conosco. Não! Essa grande nuvem de testemunhas aqui são os heróis da fé, do capítulo 11. O capítulo 12 é uma continuação do ensino acerca dos heróis da fé. E o escritor aos Hebreus diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, os heróis da fé, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja, vamos continuar avante, seguindo adiante, não vamos recuar, nós vamos correr adiante. Aí ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Veja que coisa interessante. Então, o que fez Jesus suportar a cruz, a afronta, o sofrimento da cruz, o gozo que lhe estava proposto? E que gozo era esse? A salvação da humanidade, a salvação dos perdidos, a salvação dos pecadores. Era por causa desse gozo, dessa alegria de conquistar as almas dos homens para Deus, que fez com que ele suportasse a cruz. E eu digo, não é isso que Deus espera de cada um de nós? Qual é o gozo que nos está proposto aí?
que está à nossa frente, que está diante de nós, são as benécias, os privilégios, as maravilhas da salvação. E por conta deste gozo futuro, nós devemos suportar as aflições e sermos pacientes, sermos perseverantes. Então, Tiago traz essa palavra para os cristãos do primeiro século, e eu digo que o Espírito Santo deseja falar conosco também, nos exortando a sermos pacientes em meio às provações. Passe o texto, por favor, versículo de número 8. Aí ele diz: sede vós também pacientes, sejam vocês pacientes, fortalecei o vosso coração. Olha que coisa interessante. Traz a tela. Tiago não apenas nos ensina, nos exorta a sermos pacientes em meio às provações, mas ele também vai nos ensinar que nós devemos fortalecer o coração. Volta ao texto mais uma vez. Veja, ele diz: sede vós também pacientes, mas ele diz: fortalecei o vosso coração. E como é que nós podemos fortalecer o nosso coração? Nós vamos fortalecer o nosso coração fazendo uso da palavra, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, lendo, meditando, guardando a palavra de Deus no nosso coração. Nós vamos fortalecer o nosso coração fazendo uso da oração, mantendo esse diálogo, essa comunhão, esse contato, a oração constante, contínua, permanente com Deus, orando sem cessar, como nos ensina a Bíblia Sagrada. Nós fortalecemos o nosso coração quando nós vamos ao culto, à igreja, louvar a Deus, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensino, a pregação. Nós vamos oferecer ao Senhor o nosso culto individual e o nosso culto coletivo. Assim nós vamos fortalecendo o nosso coração. Então, o que o apóstolo Tiago está nos ensinando é: seja paciente nas tribulações, mas fortaleça o seu coração, faça a sua parte, para que não venha o desânimo, para que você não seja tentado a abandonar a fé, a abandonar a Cristo. Fortaleça o coração, se utilize das armas espirituais. Volta ao texto, que é a profecia. Sim, aí ele diz: por que eu devo fortalecer o coração? Porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha aí, a profecia que estamos estudando hoje. A vinda do Senhor está próxima. Traz a tela. É possível que alguém esteja fazendo essa pergunta: professor, Tiago escreveu esse texto faz 2 milênios. Quase 2000 anos. Ele já dizia que a vinda do Senhor está próxima. E Jesus ainda não veio. Como é que se explica isso? Como é que eu vou explicar esse texto se Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima e faz 2 milênios e Jesus ainda não veio? Bem, eu vou explicar de duas maneiras. Primeiro, é que o Espírito Santo de Deus sempre trabalhou no coração dos crentes, no coração da igreja, trabalhou no sentido de preparar-nos para estarmos prontos, não para amanhã, mas para hoje, para agora. Esse sentimento que nós temos hoje, que Jesus pode voltar a qualquer momento, qualquer instante, era o mesmo sentimento que os apóstolos tinham no primeiro século. Inclusive, se você ler as epístolas paulinas, você vai perceber isso. 2 ocasiões ao menos, Paulo diz, nos ensinos acerca do arrebatamento, que ele acreditava que faria parte da igreja arrebatada. Por exemplo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que Paulo pensava, no princípio, que ele faria parte da igreja arrebatada. Paulo, no princípio, ele não pensava que iria morrer. Quando ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, olha, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Bem,
Quero lembrar aqui que quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, ele já tem consciência que iria morrer. Ele chega a dizer isso, né? Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então já, digamos assim, no final do seu ministério terreno, ele já entendeu isso. Eu vou morrer, o tempo da minha partida está próximo. Mas antes, quando ele começou a escrever as epístolas, Paulo pensou que faria parte da igreja arrebatada. Então, quando o apóstolo João diz assim, a vinda do Senhor está próxima, é que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dos crentes do primeiro século, colocando no coração esse sentimento, eu preciso estar pronto hoje, agora, Jesus pode voltar a qualquer momento. Sabe por quê? Porque nós esperamos atravessarmos a ponte para o reino da imortalidade de duas formas diferentes, ou através da morte ou através do arrebatamento. Então, por exemplo, já imaginou se o apóstolo Tiago dissesse assim, olha, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos porque Jesus não vai voltar agora. Ele vai voltar só daqui a 2 milênios, por exemplo. Já imaginou se Jesus dissesse assim, olha, eu não vou voltar agora, eu vou voltar daqui a 2 milênios. O que era que iria acontecer? Nesses 2 milênios, muitos cristãos viveriam uma vida negligentemente, relaxadamente, displicentemente, desleixadamente, e o que aconteceria? Muitos iriam morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Então o Espírito Santo trabalha no coração dos crentes, dizendo assim, olha, estejam prontos, estejam preparados. Por quê? Nós poderemos ser chamados ao reino da imortalidade, ou através da morte, ou através do arrebatamento da igreja. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro diz isso, quando ele escreve sua segunda epístola, falando também sobre a vinda do Senhor. Ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus está acima do tempo, Deus é atemporal. Nós sim aqui somos regidos por tempo, por cronômetro, calendário, mas Deus está acima do tempo. Então o que o apóstolo Tiago está dizendo assim, olha, a vinda do Senhor está próxima, estejam prontos, estejam preparados. E posso dizer sem medo de errar, que eu não tenho autoridade para dizer quando Jesus vem, porque pode ser que ele venha daqui a 1 milênio, pode ser que ele venha daqui a 1 século, mas ele pode vir a qualquer momento buscar a sua igreja. E o que é que o Espírito Santo deseja de cada um de nós? Que nós estejamos prontos, que nós estejamos preparados, que nós estejamos de alerta, esperando Jesus voltar a qualquer momento. Inclusive, quando nós lemos o livro do Apocalipse, no capítulo 22, nas últimas recomendações da Bíblia, nas últimas recomendações do Apocalipse, nós vamos perceber isso. 3 vezes Jesus fala sobre a brevidade da sua vinda. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho. E Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Então eu não tenho dúvida disso, que o Espírito Santo, que trabalhou no coração dos crentes no primeiro século, trabalha hoje no nosso coração, falando a cada um de nós sobre a brevidade da vinda de Jesus, sobre a necessidade de estarmos prontos, de estarmos preparados para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Então essa é a promessa, a grande esperança do crente, do salvo, da igreja. Jesus vem nos buscar a qualquer momento. Então, enquanto ele não vem, o que é que nós devemos fazer, conforme nos ensinou Tiago? Primeiro, seja paciente. Segundo, fortaleça o coração, porque a vinda de Jesus está próxima.